Deixa eu ver. Ui. Meninas. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Tá extremamente torta. É que eu tava correndo ali pra poder fechar a lanchonete, pra poder vir fazer o quibe de vocês. Tá bom? O pessoal tá chegando no Face, tá chegando no Insta, todo mundo na expectativa pra gente fazer nosso quibe hoje, né? Gente, ó, tem novidades pra vocês. Hoje conversando com o pessoal lá do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia, bastante pessoas entrando em contato comigo pra gente conversar no WhatsApp, sabe? Falando sobre os salgados, tirando as dúvidas dos salgados. E aí, ontem Elaine lá na Bahia começou já a produzir os salgados de R$1, gente. E hoje ela começou já a vender o salgado. E eu não consegui falar com ela o dia inteiro, que Deus deu. Quando foi agora, ela mandou uma mensagem pra mim e diz: Lê, eu tô ficando doida. E olha só por encomendas, viu? Ela tá vendendo os salgados dela, produzindo na casa dela e só trabalhando por encomendas. Então é aquilo que eu falo pra vocês. É medo não pagar conta, nem minha nem de vocês. O importante é começar, aprender a divulgar e começar a vender e a lucrar. E ela tá lá, coitada, na Bahia, doida, correndo, produzindo os salgados dela, que tem um monte de encomendas. E ela, tô ficando doida, tô aqui correndo, tô fazendo meu salgado que eu tenho que entregar. Eu falei pra ela assim: Elaine, eu só não quero te ver doente, mas trabalhando, meu amor, vambora, vamos trabalhar que é isso que importa. Ó, nós estamos com um barulho de serra aqui, que a minha lanchonete fica do lado de uma serralheria. Mas vamos ver se vocês conseguem me ouvir aí, né? Meninas e meninos, antes de eu começar a fazer o quibe, eu quero falar pra vocês o seguinte: quinta-feira eu quero chamar vocês no Instagram, tá? Migra todo mundo lá pro Instagram se quiser falar comigo, porque eu quero falar com vocês ao vivo. Manda uma solicitação lá para tirar as dúvidas, para conversar comigo ao vivo lá pelo Instagram, porque eu tô percebendo as dúvidas que todo mundo tá tendo em começar a fazer os salgados. E aí eu vou estar respondendo vocês, tá? Na quinta-feira, 7h30 horário de Brasília, 6h30 horário de Mato Grosso, tá bom? Vou estar esperando vocês lá. Hoje eu não vou conseguir responder vocês porque eu tô longe, tá bom? Mas manda aí no comentário que eu vou respondendo depois. Então vamos lá? É o seguinte, o que nós vamos precisar para fazer o nosso quibe? Gente, eu trouxe para fazer manualmente porque eu sei que muitos de vocês aí não tem a misturela que eu tenho aqui para poder bater a massa, tá? Mas assim que vocês começarem a produzir salgados e começar a vender, gente, prioridade, comprar uma misturela. Marca aí no caderninho de prioridades de vocês. Comprar uma misturela, porque ela vai cozinhar sua massa, vai bater sua massa, você não vai precisar ficar sovando massa na mão. E como é salgado de R$1, gente, vocês vão produzir muito mais. Vocês não vão dar conta de produzir o salgado de vocês manualmente, vai produzir até certo ponto. Depois, investir em maquinários. Lembra que eu falei? Investimento é primordial para a lanchonete, para a venda de salgados de vocês? Investir em maquinários, tá? Então vamos lá, o que é que eu trouxe aqui? O meu quibe, eu vou fazer só com 500 gramas, tá? Meio quilo, porque como eu vou sovar ele na mão para vocês verem, eu não vou fazer ele em grande quantidade, que a misturela minha, ela bate de 3 quilos acima.
Então é por isso que eu não vou bater nela para vocês verem. E até mesmo para vocês verem também como funciona, tá? Meio quilo de farinha para quibe. Gislene, que marca? Qualquer uma. Não me interessa a marca que você vai usar, qual a mais barata vai dar resultado para vocês. Tá bom? Só pega a carne para mim, Cristina, e o cheiro verde está aí dentro, separado. Eu tô falando pra vocês que hoje tá uma correria aqui, eu tava fechando a lanchonete ainda pra falar com vocês. Meio quilo, tá bom? De farinha. Aí, para meio quilo de farinha de quibe, vocês vão utilizar 250 gramas de carne moída. Que carne, Gislene? Gente, nós trabalhamos com salgado de R$1. Eu, Gislene, gosto de trabalhar com músculo, porque o músculo ele não é uma carne gordurosa, o músculo, o valor dele é bem mais acessível do que os outros tipos de carne. Eu peço para moer 2 vezes, principalmente pro meu quibe, e vai ficar de excelente qualidade. Não coloque meio a meio, tá? 500 gramas de quibe com 500 gramas de carne, porque você vai equilibrar o valor do seu quibe assim. Diminua para 250 gramas, porque você vai equilibrar aí com a sua massa de quibe e o seu valor vai ficar muito legal, tá? Trouxe também hortelã, hortelã verde. Se não tiver aí na sua cidade hortelãzinho verde, você pode estar comprando também aquele hortelã seco, desidratado, que também vai dar o mesmo sabor. Porém, esse daqui é mais em conta, tá bom? Cheiro verde. Cheiro verde, salsa e cebola. Eu não coloco outros tipos de cheiro verde, eu sempre falo para vocês. Todas as vezes que vocês vão produzir um salgado, vocês têm que pensar de maneira geral. Englobar todos os tipos de pessoas. Tem pessoas que não gostam e tem pessoas que gostam. Gislene, você coloca a cebola de cabeça? Nos meus salgados aqui eu não utilizo cebola de cabeça. E vou falar por quê para vocês. A cebola de cabeça, o seu salgado tem que ser consumido no dia, no máximo no outro dia. Porque a cebola de cabeça, ela solta uma água, ela solta líquido, ela azeda seu salgado. Então eu não utilizo cebola de cabeça em nenhum tipo de salgado. O que eu, Gislene, gosto de fazer? Arisco, tá? Aqui tem basicamente 1 colher de arisco. Eu trouxe o pote de arisco aqui porque todo mundo me pergunta que arisco que você usa. Eu uso do mais em conta. E aí você vai testando aí na sua cidade. Eu não uso aquele arisco caro, não. Testa aí na sua cidade, vê o sabor, calcula o preço e vê o que vai agregar sabor no seu tempero e preço. Preço é de extremamente importância, tá bom, meninas? Trouxe também, ó, 2 colheres e meia de farinha de trigo. Por que, Gislene, que você coloca a farinha de trigo? Eu gosto de colocar a farinha de trigo no meu quibe para ela dar uma firmeza no meu quibe. Vai firmar a minha massa e não vai deixar com que o meu quibe quebre na hora de fritar. E também meio copo de óleo americano. Esse óleo ele vai fazer com que a sua massa dê uma liga. E assim vai ficar mais fácil também de você trabalhar com a sua massa. E 750 ml de água. Para meio quilo de farinha de quibe, 750 ml de água. Porém, meninas e meninos, a massa do quibe, ela não é um salgado preparado na hora que você faz. Por quê? Porque a massa do seu quibe precisa descansar. Você precisa levar ela para poder
Normalmente, antigamente as pessoas elas deixavam repousar de um dia para o outro, né? Minha mãe cansou de fazer assim. Colocava, cobria, deixava pousar de um dia para o outro. Hoje em dia não há essa necessidade mais. Com as técnicas que a gente foi aprendendo, né? Não há mais essa necessidade. Ó, eu peguei os meus 500 gramas, tá? Da minha farinha, coloquei em uma vasilha, fervi a minha água. Essa água que tem que ser fervida, fervida mesmo, gente. Fervida, que quando ela levantou a bolha ali, começou a borbulhar para cima, você desliga ela e cobre toda essa farinha de quibe aqui. E deixa descansar ele por um período de 2 horas, tá? Ele vai ficar nessa consistência aqui, ó. Quero que vocês verifiquem que não tem água. Então a farinha de quibe seca, não possui água. Quando o seu quibe não possui água, você não vai perder o seu quibe, não vai desandar, você não vai precisar deixar o seu quibe escorrendo numa peneira. Você colocando medida exata de água, deixando esse período de 2 horas ele ali, o seu quibe vai ficar legalzinho. Outra coisa, meninas, que eu quero falar para vocês. Vocês podem, muita gente vai me perguntar, eu posso congelar a massa do quibe? Não, a massa do quibe preparada, você não congela ela. Você pode congelar o seu quibe já preparado, seu quibe todo montado, aí você pode congelar ele. Mas você bateu com a carne, bateu os ingredientes, não guarda, a não ser que seja na sua geladeira de um dia para o outro. No outro dia você faça seu quibe, consuma seu quibe, porque é carne, porque a carne não está cozida, é a carne crua. Se você deixar ela desse jeito, você vai azedar seu quibe, vai entregar um quibe de péssima qualidade aí para seus clientes. Então, o quibe é um salgado que eu gosto de trabalhar com ele normalmente congelado ou por encomenda. Como aqui é salgado de R$1, eu até parei de produzir o quibe para vender na minha estufa ali como salgado de R$1. Porque ele não pode ser resfriado, ele precisa ser congelado. O resfriamento dele é de um dia para o outro. Até no outro dia você tem que consumir seu quibe. Você não pode ficar com esse quibe na sua geladeira por um período de 2, 3 dias aí, porque ele vai azedar, vai ficar com mau cheiro, você vai entregar um produto de péssima qualidade aí. Então não faça isso, tá bom? Se querem guardar quibe, porçãozinha de quibe, faça o processo de congelamento que tem aí na página. Eu ensino corretamente como você vai congelar os seus salgados, tanto já frito quanto o salgado cru. Processo correto de embalamento para não pegar bactéria, não pegar infecção, não perder o seu salgado e você entregar um salgado de ótima qualidade para os seus clientes, tá bom? Lembre-se, gente, não é porque é salgado de R$1 que você tem que entregar um salgado de péssima qualidade. Primeiro, qualidade, atendimento, divulgação, frequência vai fazer qualquer comércio fluir, qualquer vendas alavancar, mas para isso vai depender de vocês. Fazer salgado não é só produzir, é um passo a passo, não é verdade? Então, falei demais, né? Então, deixa eu falar para vocês que eu não fiz a minha abertura hoje, vou fazer agora. Para quem não me conhece e para quem já me conhece, eu sou Gislene Cabral, trabalho com salgados há mais de 10 anos e ensino pessoas a trabalharem com salgados e a lucrarem com salgados e a se tornarem salgadeiros e salgadeiras de sucesso, né? Gislene, o que é salgadeiro e salgadeira de sucesso? É aquela pessoa que produz o seu salgado e é referência na área de salgados aí na sua cidade, aí no seu estado, aí na sua região. Basicamente isso, produzir salgados
lucrar com salgados e ganhar uma renda de 2 a 6 mil, 5 mil com salgados. É isso que eu faço. Vamos lá? Mão à obra? Gente, eu gosto de bater os meus temperos. Aí você vai me perguntar por que, Gislene? Porque o quibe, na hora que você for fritar ele, e se tiver tempero solto ali, aquele tempero ele começa a esfarelar no meio da sua gordura, fica aquela parte preta pro lado de fora ali, e não fica um quibe bonito. Então por isso eu, Gislene, gosto de bater os meus temperos aqui no liquidificador para me misturar na minha massa. Coloquei aqui o hortelã, cheiro verde, tá? Arisco. Outra coisa, quando vocês temperarem o quibe de vocês, testem o sabor aí. Gislene, você põe pimenta? Eu aqui na minha lanchonete eu não ponho. Nem todas as pessoas, gente, gosta de pimenta. Tem pessoas que são alérgicas, tem pessoas que não podem comer pimenta. E quando você vai produzir um salgado, você tem que pensar de maneira geral, não de maneira por gosto. Porque eu, Gislene, sou apaixonada por pimenta, tá? Vou falar logo porque amo pimenta, principalmente pimenta malagueta. O óleo, ó. Coloco o óleo. Coloco aqui um pouquinho de água para a gente bater esse tempero. Pra gente misturar aqui esse tempero. Deixa eu pôr minha tampinha aqui que tá pulando em mim. Aí não, né? Bati. Deixa eu tirar aqui, meninas. Rapidão. Deixa eu passar para minha outra coisa ali, tá? Ó. Aqui a gente coloca a nossa farinha de quibe, uma vasilha maior. Coloca a nossa carne, tá? Então, vamos colocar então o nosso tempero aqui. E esse processo é o processo mais chato que tem, que é o processo de você então sovar a sua massa. Ó, meninas e meninos, para quem tem aquela máquina de moer carne antiga, você pode estar passando a sua massa do seu quibe nela, que vai dar muito certo aí, viu? Dá muito certo mesmo, ó. E aqui é processo de sovar mesmo, gente. O quibe, ele precisa dar liga. E você, então, sova a sua massa para ele dar liga. Se for para mim bater na minha misturela ali, ó, é rapidão. E a gente entra, então, com a farinha de trigo. Você pode também estar colocando no seu quibe. Ah, cuidado com essa farinha de trigo aqui, tá? Não coloca demais, porque senão o seu salgado vai ficar preto, escuro. E não é isso que a gente quer, né? Vocês pegaram a medida? Pegou a medida, faça o seguinte: quer fazer mais de 1 quilo? Dobre a receita. Tá bom? Faça receita por receita para você não perder a sua medida aí do seu quibe. E quibe é sovar. Quanto mais você sova, mais você dá liga na sua massa. Entendeu? E aqui é a força mesmo. Não tem jeito. Sova, experimenta o tempero.
Pra mim tá ótimo. Vai depender de cada região, né? Vai depender de cada região. Olha a massa. Como ficou. Deixa eu mostrar pra vocês entenderem. Ó. Ficou uma massa sequinha. Entendeu? Tá vendo? Não ficou aquele quibe molhado. Porque quando o seu quibe tá muito úmido, aí você tem que colocar mais farinha de rosca. Ou, desculpa, farinha de trigo. Colocando mais farinha de trigo aqui, seu salgado vai ficar um salgado escuro. Um salgado preto. E aqui, gente, esse processo manual aqui, você vai pegar uma porção, vai colocar na palma da sua mão, com a sua outra mão você vai, ó, prensando ele aqui. Faz uma covinha e prensa seu quibe, vai girando ele. Quanto mais firme você colocar seu quibe aqui, ó, mais firme ele vai ficar na hora de você fritar. Slene, qual que é o tamanho ideal para um quibe de salgado de R$1? Gente, todo salgado de R$1, menos a salsicha, é na base de 75 a 80 gramas. Para vocês terem uma noção do salgado, do peso do salgado. Porque se você faz um salgado maior, você acaba tendo prejuízo na hora que você vai produzir, então aí, e calcular, né? Calcular. É o que eu sempre falo para vocês. Olha só. Não fica uma massa grudada, um quibe firme, tá bom? Posso fazer bolinha? Pode. Você pode modelar o seu quibe da maneira que você quiser. Olha, mais ou menos o tamanho de menor que uma chave, né? Tá vendo? Esse daqui eu vou estar trazendo uma régua da próxima vez para estar medindo os salgados de vocês. Embalar para você, como você vai armazenar esses salgados. Eu já mostrei antes, mas eu vou mostrar de novo para vocês. E vou falar para vocês o porquê que vocês têm que fazer isso. Todos os salgados de vocês, independente se for o quibe, risoles, salsicha, presunto e queijo, coxinha de frango, todos os salgados de vocês vocês armazenarem uma vasilha com a tampa e forrarem essa bandeja de tal maneira que o seu salgado fique aqui dentro, em cima do forno. Por que, Gislene? Por quê? Gente, porque é o seguinte, o salgado, você acabou de produzir, ele está quente, você vai levar ele para o seu freezer, ele vai começar a suar. Por ele começar a suar, ele vai molhar sua farinha de rosca, vai molhar a sua massa e vai começar a melar aquele salgado. É a hora que você for fritar, você vai ter problema na hora da fritura do seu salgado. Ele pode abrir, ele pode rachar, vai ficar um salgado feio, não vai ficar um salgado bonito porque ele está úmido. E aí você vai ter prejuízo aí com o seu salgado ou até mesmo entregar para o seu cliente um salgado que não é de boa qualidade. E é isso que eu sempre falo, mantenha a qualidade, mantenha a frequência, equilibre o valor. Você equilibrando o valor, equilibrando o seu salgado, fazendo o seu livro caixa, você vai lucrar muito mais. Só que o quibe, eu aconselho vocês o seguinte, vocês façam uma camada, forre, aí você vem com outra camada por cima e coloque o pano. Por que, Gislene? Para ele não grudar. Para ele não grudar um na hora do outro.
Mas lembre-se aí, se você for produzir seu quibe, produza a quantidade que você vai fazer no dia, vai vender no dia. Produza em menos quantidade, opte em fazer em menos quantidade ou congele ele, faça o processo de congelamento para você não perder o seu quibe e não entregar aí para o seu cliente um quibe de péssima qualidade, tá, meninas? Ó, para quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, dá um pulinho lá, se inscreve no nosso canal. Para quem ainda não está seguindo lá no Instagram, tem também Gislene Cabral Salgados lá no Instagram, ó. Segue lá, porque todos os dias eu coloco conteúdos e conteúdos de valor, conteúdos que vai estar ajudando você aí nas vendas dos seus salgados, conteúdos que vai estar ajudando você a fazer um salgado de qualidade e um salgado que você tenha lucro e comece aí a ganhar o seu dinheiro, né, gente? Ó, você tem que ter paciência. Você tá vendo que ele não tá grudando na mão? Não precisa ficar passando óleo para poder margarina, para poder... Ah, outra coisa que eu quero falar para vocês sobre a fritura do quibe. Quando você for fritar o seu quibe, tá? Seu óleo não pode estar muito quente nem muito frio. Ele tem que estar mediano. Ele é diferente do salgado, porque como ele é mais grosso aqui, ele precisa dar aquela aquecida por dentro dele. Outra coisa, o quibe não é salgado de se fritar na mesma gordura que seu outro salgado. Por ser carne crua, você começa a fritar o quibe, 2, 3 fritadas você vai perder toda a sua gordura e seu salgado vai começar a encharcar. Então, não frite o seu quibe na mesma gordura que você for fazer o seu salgado, por favor, tá? Separe aí uma panelinha para fritar o seu quibe, tá bom? Sem ser junto com o seu salgado, para não perder a qualidade, para não encharcar o seu quibe. Como você não vai fritar ele na fritadeira, ele tem que ser frito aos poucos. Não é colocar em grande quantidade, não. Porque senão o seu quibe vai desmanchar. Lembra que eu falei para vocês que o óleo, ele abaixa a temperatura assim que você coloca o seu salgado lá dentro? Tanto na fritadeira quanto na panela. Ele abaixa a temperatura. Então, por ele ser frito na panela, você precisa colocar ele em menos quantidade. Tá bom? Congelou seu quibe? Vai querer fritar seu quibe? Tira ele para fora, deixa uns 5 minutinhos, aí você vai e frita. Se ele tá congelado, não manda ele, assim que você terminou de fritar, não manda ele lá pro seu cliente não, tá? Principalmente se for na lanchonete, porque ele vai estar congelado por dentro. Aí você vai mandar lá pro seu cliente um salgado congelado e ele vai sair falando aí da sua lanchonete, vai sair falando de você, e isso não é legal, né? São cuidados, gente, cuidados simples, mas que a gente precisa ter, que vai fazer grande diferença aí na hora de você entregar o seu salgado. Preocupe-se em entregar um salgado de qualidade, um salgado com bom tempero, um salgado que vai agradar todo mundo e que você não vai ter prejuízo. Hoje eu estava conversando, eu não sei se era com a Verônica, e ela falando pra mim, ela
tem muita vontade de fazer salgados e começar a vender, mas tem medo, né? Medo, gente, é normal. É muito normal porque quando a gente não tem o conhecimento se vai dar certo, tem medo, é normal. Só que para você conseguir saber se vai dar certo, se não vai dar certo, o primeiro passo realmente é começar. Gente, para quem tem a máquina também, igual eu tenho aqui, o quibe é uma opção muito boa, tá? Para fazer na máquina de salgados. Ela passa legal ele ali. Muito legal, porque não vai precisar de recheio, né? Se você quiser fazer um quibe de um valor mais caro e quiser acrescentar, colocar ovo, colocar queijo, vender ele um preço maior, pode. Só que daí você tem que precificar, né? Precifica aí o custo que você está tendo para você não ter prejuízo, né? Eu aqui, minha lanchonete é padronizada com salgados de R$1. E eu sempre falo, né? Salgados de R$1 é bom porque todo mundo tem R$1. Desde uma criança que está passando para a escola, até o adulto que está vindo do serviço e quer levar um lanche para comer à noite, ele vai optar em comprar um salgado mais barato do que comprar um lanche mais caro para uma família, principalmente quem tem família grande, né, gente? Então é aí onde que a gente entra com um salgado mais em conta, com um salgado de qualidade, tá vendo? E assim você vai montando. Eu não vou montar todo o meu quibe porque amanhã eu não vou produzir, não vou vender quibe aqui. Esse quibe vai ser para nós comermos em casa, tá bom? Eu só quero mesmo que vocês vejam qual que é o processo correto aqui do quibe, tá bom? Como produzir o quibe, como, ó. Teve alguém que me perguntou, Gislene, você pesa seu quibe, você pesa seus salgados? Eu não peso, gente, mas eu já tenho prática com salgado já há 10 anos. Se você aí, na sua casa, não tem prática, eu aconselho você começar a pesar sim, para você ter uma noção de peso, noção de tamanho, e assim você começa a verificar, daí a controlar, porque depois de certo tempo a gente já pega tanta experiência que você já faz no olho, né? Mas eu vou trazer uma balancinha para estar mostrando para vocês aí, vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, mais um pouco para vocês olharem. Coloquei, tá vendo? O que eu faço agora? Eu tampo aqui por cima e venho com a outra camada. Para a hora que você for tirar o seu quibe não tá grudando um no outro. Você acabar rachando um quibe, rachando o outro, não é interessante isso. Prejuízo, né? Prejuízo, e prejuízo aqui a gente controla tudo para não ter prejuízo. Não podemos ter prejuízo. Ó. E aí eu vou armazenando, tá vendo? Uma camada em cima da outra para mim poder levar no meu congelador. Porque na hora que eu for tirar, eu tiro uma camada, frito, aí eu tiro outra camada, frito, e assim vai indo. Você não vai quebrar o seu quibe. Se você não quiser também utilizar o pano de prato, você pode estar utilizando aquele plástico fino. Eu não gosto. Eu gosto de trabalhar com o que eu tenho. Por ser salgado barato, vamos trabalhar com o que a gente tem aí em casa, né? Vamos economizar para a gente poder lucrar. Meninas, não esquece quinta-feira. Manda
lá para estar conversando comigo na live, senão eu vou ficar lá sozinha, né? Pelo amor de Deus, não me deixa sozinha na quinta-feira, não. Que eu vou estar tirando dúvidas de vocês sobre o que está impedindo vocês a começarem aí a trabalhar com salgados. Qual que é a principal dúvida? Vou estar conversando com vocês e auxiliando. Para quem ainda não tem meu WhatsApp, lá na página tem. Entra lá, pega meu número. Qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Porque eu posso não responder na hora, mas eu respondo sempre. Às vezes eu tô corrida em algum momento, eu não vou conseguir responder, mas eu respondo, tá? Nem se for à noite, eu respondo todo mundo, auxilio todo mundo aí, porque meu interesse é fazer vocês lucrarem, ganharem dinheiro com salgado. Se eu ganho aqui, por que que vocês não vão ganhar aí? Pronto. O restante eu vou guardar para mim estar produzindo amanhã. Tá vendo? E é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? É uma coisa muito importante. Siga a receita. Se quer mais de meio quilo, dobre a receita. Não faça sem e teste aí na sua casa primeiro antes de você oferecer. Sempre falo pro pessoal que vai começar a produzir salgados. A alma do negócio é você saber se seu salgado ele está bom. E para isso você tem que testar a receita. Teste a receita, experimente o tempero, verifique como que tá, porque aí você pode então começar a divulgar e a vender. E assim como a Elaine lá na Bahia já está vendendo, eu quero que vocês também coloquem a mão na massa aí na cidade de vocês, comecem a produzir e comecem a lucrar, porque só assim vocês vão parar com medo. Eu tenho medo, medo não paga minha conta não, pelo amor de Deus, nem a de vocês. Meninas e meninos, por hoje é só, fiquem com Deus. Até quinta-feira, vou estar esperando vocês na quinta-feira lá no Instagram pra gente bater um papo com as nossas salgadeiras e salgadeiros de sucesso, para tirar as dúvidas e começar a trabalhar com salgados. Um beijo, até quinta-feira. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom?